Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito bom, não é? Vamos começar nossa aula de hoje? Antes da nossa aula, vamos fazer uma reflexãozinha bem rapidinho. Certa vez, um menino estava com sua avó e ele passava dias com a avó. Ele morava com o pai, que era viúvo, né? Sua esposa havia morrido há alguns anos, e ele morava com o pai e a avó. E o pai sempre viajava e o menino ficava com a avó. Sempre que o pai voltava de viagem, lá estavam inúmeras reclamações do menino, que o menino era desobediente, que o menino não fazia as coisas que a avó mandava. E aí o pai, tentando resolver o problema do menino, disse: meu filho, venha cá, eu vou lhe entregar essa madeira. Toda vez que você fizer uma coisa errada, um ato de desobediência, você vai pregar um preguinho nessa madeira, tá certo? Então, toda vez que você fizer, você coloca lá. E quando eu chegar, eu vou ver quantos atos de desobediência você provocou. Então, faça de tudo para não ser desobediente. O menino, então, pegou a madeira, pegou o prego, orientado pela avó também, que deveria proceder dessa maneira. O tempo passou e o menino começou a fazer coisas de desobediência. E aí ele ia lá, pregava um preguinho. O pai passava normalmente 15 dias fora. Quando estava perto do pai voltar, que o menino olhou para a madeira, estava lá cheia de pregos. E aí ele pensou: meu Deus, se meu pai ver essa madeira cheia de pregos, ele vai bater em mim. Então o menino teve uma ideia: vou arrancar todos os pregos. Pegou o martelo e começou a arrancar todos os pregos de volta. Quando o pai chegou de viagem, ele foi lá, deixou um pouquinho prego. Aí o pai chegou de viagem e disse: meu filho, e aí, como se comportou? Ah, papai, vou pegar a madeira para você ver. E lá estavam os 3 ou 4 pregos. Mas quando o pai pegou, olhou para o menino e disse: meu filho, havia muito mais. Porque você tirou os pregos, mas ficaram as marcas. Olha, gente, que história, não é? Precisamos ter muito cuidado com as nossas ações, com as nossas palavras, porque muitas vezes a gente diz e retira. No entanto, ficam as marcas. Então, que Deus nos abençoe a sermos pessoas melhores e a não causarmos mágoa nem sofrimento para ninguém, né? Vamos cantar? Vamos cantar agora. Queremos te pedir, Senhor, teu poder. Só há um meio de vencer, teu poder. É o poder, o teu poder, que vem lá do alto, o teu poder, pra vencer o mal, e teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Estamos tão cansados, Pai, dá poder, nos dá poder. Revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder. O teu poder, que vem lá do alto, o teu poder, pra vencer o mal. O teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. O teu poder, que vem lá do alto, o teu poder, pra vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Concede o teu poder.
Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos porque o teu amor e a tua misericórdia duram para sempre. Querido e amado Pai, abençoe nosso dia, nossa família, nosso coração, que não possamos desejar fazer mal para ninguém, mas que possamos viver felizes porque nós temos um Deus que cuida de nós. Ó Deus, abençoe nossa aula, que seja uma bênção. Abençoe nossa família, em nome de Jesus. Amém. O gênero textual que vamos trabalhar hoje é HQ. Histórias em quadrinhos ou HQ é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos, textos dispostos já em sequências. Normalmente você encontra eles na horizontal. Essas histórias elas possuem um fundamento básico para a narrativa. Como todo texto narrativo, a história em quadrinho também apresenta os mesmos elementos que compõem o texto narrativo. Quais são eles? Enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. Lembre-se sempre que o enredo é a história, é como tudo aconteceu. Os personagens, quem irá participar da história. O tempo, quando aconteceu, em que tempo aconteceu. E uma coisa importante é o lugar também. Onde aconteceu essa história? Em casa? Numa biblioteca? Numa mata? Na floresta? Num palácio? Enfim, na igreja? Onde aconteceu essa história? É outra coisa importante. E o desfecho é a parte final da história. Na história em quadrinhos também apresenta assim. No geral, os textos em quadrinho, né, o gênero textual da HQ, ela apresenta uma linguagem verbal e não verbal. É um gênero que ele é composto de imagens e falas. As imagens elas são muito importantes no texto da HQ. E aí é onde entram também as onomatopeias. Nós vemos aí as onomatopeias que são muito comuns no gênero da tirinha, que faz parte da HQ, que é as histórias em quadrinhos. E o que são onomatopeias? São aqueles sons, aqueles ruídos que são apresentados nas histórias. Por exemplo, o barulho de um carro, o som de um despertador, as batidas do coração, o barulho de chuva, de trovão, relâmpago, enfim. São tudo aqueles indícios que indicam a história. Vocês vão ver alguns exemplos aí de algumas histórias em quadrinhos. E eu quero que vocês analisem tudo isso que eu falei. A questão das imagens, das onomatopeias e o texto que é colocado dentro dos balões. A onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais. Esse recurso aumenta a expressividade do discurso, motivo pelo qual é muito utilizado na literatura e nas histórias em quadrinhos. Da mesma maneira, na página 35 aí do livro didático de vocês, nós temos uma história em quadrinho, que é Vida de Passarinho. Vamos fazer a leitura desse texto? Esse texto ele foi escrito por Carlos. Vamos ler essa historinha? Passarinho, aí, no primeiro quadrinho, o passarinho fala lá no balãozinho. Gonçalves Dias, nosso céu tem mais estrelas, nossa várzea tem mais flores, nossa vida mais amores. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá sou eu. Essa era a palmeira. Olha, terminou a historinha. Que coisa interessante, não é? O nosso sabiá, lá da história, do poema de Gonçalves Dias, fazendo uma viagem aqui pelo Brasil, dando uma olhada panorâmica pelo Brasil, ele percebeu que o Brasil ainda continua lindo. No entanto, ele faz uma crítica bem grande com relação ao desmatamento, né? Cadê a palmeira? Olha, a palmeira que ele se referia no texto não estava mais lá. E aí a gente percebe que esse texto, que os textos em quadrinhos, eles têm essa finalidade também, muitas vezes levar o leitor a essa reflexão. As tirinhas, é muito comum você ver isso nas tirinhas, não é? Elas levam você a uma reflexão. E as histórias em quadrinhos também, muitas delas levam você a uma reflexão, como foi no caso dessa HQ que nós lemos aqui. No caso dessa
Tem algumas histórias em quadrinhos que o objetivo delas, a finalidade dela é trazer divertimento ao leitor, é divertir o leitor. Mas no caso dessa história em quadrinhos em especial, ela traz como objetivo principal provocar uma reflexão naquele que está lendo. O leitor ele é provocado a fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo. E aí eu paro e pergunto para vocês, será que o nosso Brasil, lá da época de Gonçalves Dias, da visão que ele tinha, é o mesmo Brasil que nós temos hoje? Quantos lugares aqui no Brasil foram substituídos da natureza por obras criadas por homens, né? Pelos prédios, pelas casas, e a gente sabe que tudo isso é uma necessidade. À medida que a sociedade vai crescendo, a sociedade vai necessitando de algumas coisas. No entanto, aquela natureza tão linda representada no poema, muitas vezes ficou sendo prejudicada. As florestas cobrem hoje cerca de 30% da superfície terrestre, mas o equivalente a 50 campos de futebol desapareceram a cada minuto entre os anos 2000 e 2012, graças ao desmatamento, na maioria das vezes para aumentar a superfície de cultivo, mas a exploração de madeira, os incêndios, a pecuária em excesso e as mudanças climáticas também são responsáveis. A Bacia Amazônica é o lar da maior floresta tropical do mundo. Satélites no Brasil fazem a localização de desmatamentos ilegais e ajudaram a reduzir a prática após um recorde de 80% em 2004. Mas o problema continua. O desmatamento tem várias consequências, como a destruição das casas e o habitat da fauna, a redução da biodiversidade, o aumento das emissões de gases de efeito estufa, o rompimento do ciclo da água e o aumento da erosão do solo. As soluções possíveis são o manejo sustentável das florestas, o replantio de árvores e a reutilização e reciclagem de produtos de madeira. Segundo a organização WWF, as florestas tropicais podem desaparecer em 100 anos no ritmo atual de desmatamento. Sem florestas, o ecossistema global poderia entrar em colapso.